Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, etc. e tal. O movimento das diretas, na verdade, não conseguiu naquele momento o seu principal objetivo, que era a mudança no regime eleitoral. No entanto, ela sinaliza para o fim do próprio regime. No próprio colégio eleitoral, em 84, as forças de oposição, certamente impulsionadas pelo movimento das ruas, conseguem eleger o seu candidato, exatamente Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney. Começava ali, em 85, um novo momento de um novo tipo de democracia no Brasil, bem mais aprofundado. E isso vai ser caracterizado pela Assembleia Constituinte de 87 e 88 e sacramentado com a Constituição de 1988. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, reservou um capítulo específico para os partidos políticos. O tema está contemplado pelo artigo 17 da Constituição de 88, sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. O partido político é tratado como uma ferramenta indispensável para o exercício da democracia. 28 partidos estão atualmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O mais antigo deles é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, deferido em 1981. O mais novo é o Partido da República, o PR, aprovado em dezembro de 2006. A Constituição de 1988 determinou que não cabe ao poder público a criação de partido político. Essa regra acentua a diferença entre sociedade e Estado, ideias que precisam ser bem definidas. Se elas formassem uma mesma entidade, o exercício da democracia seria impossível, uma vez que a vontade do Estado se tornaria a vontade de todos os cidadãos. Portanto, o regime não seria democrático e daria lugar a um regime totalitário. O Brasil já passou por um período autoritário, quando o Estado Novo foi implementado durante a ditadura do presidente Vargas. Nessa mesma época, o nazismo estava em franca ascensão na Alemanha. A Itália era tomada pelo fascismo e Stalin consolidava o comunismo soviético. Todos esses movimentos são exemplos de regimes totalitários, quando apenas uma ideologia impera e qualquer oposição é considerada atividade ilegal que ameaça a segurança do Estado. Se o governo, a população, um país já sabe qual é a melhor posição, para que gastar tempo discutindo, para que gastar tempo e energia na divergência? Então, esse era o fundamento de todos aqueles partidos, de todos aqueles regimes que podem ser caracterizados como autoritários e até mesmo como totalitários. Para esses, havia uma verdade política única, indiscutível, e aquele partido que estava no poder representava aquela verdade. Então, a dinâmica da discussão daquele partido era suficiente para se definir a política. Ficou demonstrado historicamente a inviabilidade, a insuficiência de regimes monolíticos quando comparados com os concorrentes regimes pluralistas, democráticos, onde a diversidade de opiniões vige e onde há uma competição entre posições, entre ideias, entre partidos e uma alternância de poder entre eles. A democracia não é simplesmente a vontade da maioria, mas é também e principalmente o respeito às minorias, ou seja, pluralismo tem a significação de apreço a várias opiniões políticas e a convicção de que essa diversidade é benéfica. Ou seja, trata-se de ver a política não apenas como conflito, mas também como cooperação e consenso. Em segundo lugar, então, podemos ver como que esse princípio ele se manifesta na prática entre nós. A princípio, nós poderíamos dizer que a nossa legislação é bastante tolerante e permite a manifestação da pluralidade, da diversidade, então, política em vários partidos. O fato é que na Câmara dos Deputados hoje nós temos 20 partidos representados. Aparentemente não há grande empecilho para que as diferentes correntes de opinião possam manifestar-se. Alguns entendem que não, no entanto, alguns entendem que a nossa legislação ainda é restritiva, contém uma cláusula de barreira implícita, que é o quociente eleitoral. Outros entendem, pelo contrário, que a nossa legislação é demasiado tolerante, ou seja, ela permite que muitos partidos
floresçam, muitos partidos cresçam, muitos partidos apresentem candidatos, e isso tornaria o jogo da política bastante imprevisível, bastante fragmentado. Ou seja, para essa corrente de opinião, o pluralismo, a pluralidade de partidos e de ideias deve estar limitada por outro valor, que é o valor da governabilidade. Então, em nome da governabilidade, nós deveríamos ter menos partidos, nós deveríamos sacrificar um pouco a pluralidade para ter governos mais estáveis e mais fortes. Para esses, 20 partidos é um número exagerado e o sistema político brasileiro deveria funcionar com um número menor de partidos, em torno de 4, 5, 6 ou 7 partidos. Ao longo da história política do Brasil, o partido vem ganhando força como instrumento de defesa da democracia. A pluralidade partidária garante a liberdade de expressão e o direito de escolha do cidadão. O princípio do pluralismo político se torna fundamental para a democracia.